Vamos lá, galera, temos aqui mais um corte, vamos lá. Olha o Pedro pelo Flamengo nessa partida contra o Corinthians. 2 gols, 1 assistência, 5 finalizações no alvo, 3 chances criadas, 10 ações na área rival. A nota dele no Bola de Prata foi de 7.3, foi o melhor atacante da rodada do prêmio ESPN Bola de Prata. Do lado a gente tem um ranking dele no time. Merecia 10. Ele voltou. O 7.13, né? 7.13? Dá pra ter um 8,5, né? Que isso? 2 gols e nada mais, né? Como diria o outro. 2 gols e nada mais, 7.13. O cara que deu essa nota aí não entende nada de futebol. Bom, mas passa de ano. Bom, eu estou aqui ao lado do Caio Alves e ele vai analisar esse Flamengo que passou por cima do Corinthians na noite de ontem, na tarde de ontem. E está neste Sport Center. Fala, Caio, tudo bem? Tudo bem, Marcela, Zupac, André. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, fã de esporte, especialmente flamenguista. Dentre tantos lances do Flamengo, do amasso, que o Flamengo passou o carro em cima do Corinthians, dá pra dizer assim, eu colhi 2 pra gente mostrar aqui no touch pra você, fã de esporte, como o Flamengo foi superior, com muita ajuda do Pedro também. O Pedro que, além dos gols, ele foi além dos gols, né, de assistência também, o que ele foi capaz de fazer contra a defesa do Corinthians. Então a gente vê aqui muito da passividade da marcação do Corinthians. A gente já começa com a Arrascaeta atraindo Carrilho, Pedro atraindo seus defensores, os defensores do Corinthians, para justamente trazer esse espaço, esse efeito dominó. E aqui, que fica muito claro, a passividade da marcação do Corinthians, deixando muito espaço para o Pulgar e para todos os outros jogadores do Flamengo pensar, dominar, passar, que é o que acontece. E aí o conceito importantíssimo que o Flamengo ele superou o Corinthians, que era o quê? O conceito que a gente chama de terceiro homem. Primeiro homem, segundo homem, terceiro homem. Por quê, Caio? Fala português, o que é conceito de terceiro homem? O primeiro jogador dá o passe no segundo, que é o mais distante, para fazer essa parede, que o Pedro é muito bem fazendo isso, para o terceiro homem o quê? Ou ser encontrado livre, ou pelo menos de frente, que é o que aconteceu. Arrascaeta encontrado de frente, e aí de frente para o gol ele é capaz de fazer esse tipo de jogada. Então o conceito de terceiro homem foi muito importante no jogo do Flamengo contra o Corinthians. E aí, mais uma vez, a passividade do Corinthians marcando, jogadores do Flamengo no ritmo até um pouco mais baixo, vendo que o Corinthians não pressiona muito a bola, e aí o jogo já estava para lá de 2-0. Corinthians ainda assim andando em campo, não se mostrando muito dentro da partida no sentido de foco. E aí o Flamengo ele vai virar essa bola e mais uma vez o conceito de terceiro homem, mais uma vez a inteligência, a questão tática que o Flamengo vence e supera o Corinthians. Então, mais uma vez, primeiro homem, segundo homem, mais uma vez, o Pedro. E o terceiro quem? Pulgar, que acabou com o jogo. Mais uma vez. E aí a gente vê até com clareza aqui, o Léo Ortiz, ele aponta, o Gerson aponta pro Pulgar, que é justamente essa questão. A gente treinou o terceiro homem, toca no Pulgar, que ele vai ser encontrado de frente pro campo, a questão da visão frontal pro campo. Se o Pedro, ele... Cara, que explicação top, hein, cara? Primeiro homem, segundo homem, terceiro... Ó, não tinha visto ainda uma explicação tão clara igual essa daqui. Parabéns ao Caio. Muito bom. Veio buscar a bola, alguém vai ter que atacar esse espaço. Quem que foi? Arrascaeta. Pulgar faz esse passe, Arrascaeta vai para atacar esse espaço e justamente encontra o Hugo Souza ali na frente dele. Mas essa questão que o Flamengo superou ao longo de todo o jogo, Marcela, o Corinthians. Maravilha, Caio. Muito Obrigada, bom. então, pela análise. Foi realmente um super jogo do Flamengo. O Felipe Luiz, o dono de todo o jogo, ele também elogiou demais os seus jogadores. Obrigada, Caio. Um beijo para você. Boa noite. E até a próxima. Vamos lá falar sobre o Flamengo e sobre a noite de ontem. Foi realmente uma noite perto da perfeição. Foi o melhor jogo do Flamengo na temporada, Zupa? Se não foi o melhor, foi um dos 2, 3 melhores, porque o Flamengo conseguiu executar a sua proposta quase que à perfeição contra um adversário que estava muito disperso no jogo. O Caio mostrou passividade, escolhas mal feitas, né? Então era um Flamengo completo do meio para frente, né? Só o Alexandre do time titular que não jogou. Um Flamengo praticamente completo, com o Pedro pela primeira vez como titular, contra um time que colocou o meio-campo
com menos gente e com menos poder de marcação dentre aqueles que compuseram um setor tão importante para o jogo. E aí o Flamengo atropelou a partir do meio campo. É claro que os erros defensivos, como esse do Hugo e outros individuais da linha defensiva do Corinthians, ajudam a falar um pouco sobre o jogo. Eu não marcaria esse pênalti, mas isso é irrelevante dentro do jogo. Mas para mim o problema principal do Corinthians, o jogo se resolveu no meio campo, né? Com o Flamengo com 4 jogadores do nível, da intensidade, da qualidade de Pulgar, de De La Cruz, de Gerson, de Arrascaeta, com o Pedro vindo buscar vez a outra, como o Caio mostrou agora, contra um Corinthians com menos gente no meio e só o Ranieri com poder de marcação. Então o Flamengo, assim, teve uma atuação muito boa, coletivamente, com e sem a bola, e eu tenho falado isso sempre que posso. É claro que o que o Flamengo constrói tecnicamente, como o Felipe tem conseguido extrair o potencial dos jogadores, nos chama a atenção e nos remete aos melhores momentos do Flamengo no passado recente, mas o comportamento sem bola da equipe do Flamengo, ele é tão importante quanto o comportamento com bola. E isso é um mérito gigantesco do Felipe Luiz de manter esses caras o jogo inteiro, ou quase o jogo inteiro, pressionando alto, mordendo bastante, gerando muito incômodo e recuperando essa bola muito rápido, para o Flamengo poder, a partir da bola, construir o que ele constrói. Então o Flamengo está o tempo inteiro com a bola, porque ela está no pé do Flamengo, quando ela não está, ela é recuperada muito rapidamente. Então acho que ontem o Felipe saiu satisfeito de uma maneira que poucas vezes deve ter saído na temporada. Foi um jogo praticamente perfeito do Flamengo, teve lá 5 minutinhos no primeiro tempo, estava 1-0 ainda, o Carrilho quase fez o gol de empate, Rossi defendeu, mas ali foi muito pouco, foi um domínio, parecia Campeonato Carioca, Flamengo contra os times pequenos do Campeonato Carioca. É verdade, a mobilização do Flamengo também ontem, né, diferente da mobilização contra o Central Córdoba, que era a única explicação que encontramos aqui para ter perdido em casa no Maracanã, na Conmebol Libertadores. André, e o Pedro voltando de lesão e voltando da maneira como tem voltado, titular ontem pela primeira vez e a titularidade tem que ficar com ele mesmo, não existe discussão. No caso dele, sim, né? Como a gente falou, é quase uma contratação que o Flamengo faz durante a temporada, ainda no início, né, das coisas importantes. A gente está ainda no começo do Campeonato Brasileiro, fase de grupos da Libertadores a mesma coisa, Copa do Brasil a mesma coisa, assim, as coisas que interessam, né, após os campeonatos estaduais estão no início. O Flamengo está aí com um reforço absurdo, que é um jogador top de linha, pensando em tudo que você pode cobrar, tudo que você pode querer não cobrar de um atacante, com as características peculiares que ele tem pelo tamanho dele, pela forma como ele se movimenta, a visão de jogo, o fato de saber jogar longe do gol. É muito difícil encontrar um jogador, um atacante de referência, camisa 9 como o Pedro, que tem as leituras necessárias para jogar fora da área até, de modo a liberar espaço para os seus companheiros. Embora o Felipe tenha diferentes maneiras de enxergar o time do Flamengo, o Pedro é um jogador que, na minha opinião, vai fazer parte de todas essas maneiras que ele, Felipe Luiz, quiser. E tem uma coisa muito interessante no Flamengo que o Felipe Luiz está montando, que é uma equipe que primordialmente deseja ser protagonista com a bola, porque se enxerga tecnicamente superior e capaz de fazer o que fez com o Corinthians, com qualquer equipe, dentro ou fora de casa. É claro que as coisas ainda estão no início e ainda devem melhorar muito, principalmente na cabeça de um treinador perfeccionista como ele, porque a formação que ele teve é a formação de quem não enxerga o futebol sem o comportamento, sem a bola, com muita fome, como o Flamengo tem mostrado na maioria dos jogos. Não demonstrou esse tipo de comportamento contra o Central Córdoba, é claro que não. E não necessariamente até agora, principalmente na Libertadores, fez partidas compatíveis com o seu potencial técnico. Mas o time do Flamengo, que a gente viu ontem, é uma ideia do que o Felipe Luiz gostaria de fazer contra todos os adversários. Ou seja, um time que recupera, quando perde a bola, recupera muito rapidamente e com a bola sabe ser protagonista porque sabe ser perigoso. Então a gente tem no Brasil vários times que têm a intenção de ser protagonistas com a bola, mas não têm, ou por falta de treinamento ou por equívoco na hora de interpretar o jogo que quer praticar, não consegue fazer isso dentro de campo. Então são, para o fã de esportes que
Que times são esses? São os times que tocam a bola de um lado para o outro, muitas vezes defensivamente, não conseguem ser agudos, não conseguem ser incisivos. Esse conceito do terceiro homem que o Caio nos mostrou, essa jogada do passe que quebra linhas, elimina defensores e utiliza um jogador para fazer uma parede para alguém que já está em projeção, é quase impossível de ser marcado. Nem com marcação individual. Por exemplo, no lance do gol do Arrascaeta, se ele estivesse sendo vigiado de muito perto individualmente, o jogador que o marca não sabe quando ele vai correr para receber a bola, ou livre de marcação, ou em condição de ficar no mano a mano com alguém e chutar de meia distância, como foi o caso, ou fazer um passe para um jogador que estará mais bem posicionado. E o Flamengo faz isso porque essas jogadas são mecanizadas, são movimentos que os jogadores trabalham e trabalham muito. Não existe nada aleatório aí, embora a intuição de jogadores capazes e superiores tecnicamente, como o Flamengo tem, também seja muito importante para que eles resolvam, às vezes, determinados lances. Mas o que a gente vê é um time muito bem treinado para passar por cima dos seus adversários mesmo, como fizeram ontem. Muito bem, galera! Análises táticas. Como que o Mengão engole os seus adversários, né? Como que o Flamengo tem um sistema que interte, né, cara? O adversário, eles ficam igual barata tonta, eles não sabem o que faz, cara. Porque vocês perceberam que de algum tempo pra cá, o jogador do Flamengo recebe a bola, ele fica com a bola 2-3 segundos e já despacha a bola. É 2-3 toques, eles não ficam muito prendendo a bola, né, cara? É tic-tac, né? Pega a bola, por exemplo, Pulgar pega a bola, ele já olha para ver onde que tá o Arrascaeta, onde que tá o Gerson, onde que tá o De La Cruz, para despachar, cara, para ir para frente. Lateral também, né? Você vê que o Léo Ortiz, ele tem um passe bem vertical, né? Ele pega a bola lá atrás e de repente ele acha o Gerson lá na frente, cara. Passe vertical, o mesmo pro Léo Pereira, que tem a qualidade na saída de bola. O Danilo nem se fala, né? Nossa, o cara é bom demais, você é louco. Cara, e todo mundo ali na frente tem um passe bom. A nossa zaga, o nosso meio-campo tem um passe refinado, galera. Cara, Éric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. Aí você pega lá na frente o Pedro agora, né? Com a volta do Pedro, pô, é o que a gente precisava. Um matador, um cara bom definidor, um cara que define bem, né? Então, poxa vida, a bola tá chegando e os gols saíram, cara. 4 gols, fora o chocolate, fora as defesas do Hugo, né? Teve 2 bolas na trave. Rapaz, eu tô empolgado, cara. Eu tô muito animado com esse time agora, hein? Se jogar assim na Libertadores, não tem pra ninguém. Em casa e fora de casa. O problema da Libertadores, galera, é a altitude. Se você pega um adversário que não joga na altitude, beleza, cara. Igual o Central Córdoba, na Argentina, não tem altitude. Então vai ser um jogo tranquilo, eu acho, né? Eu acho que o Flamengo vence. Não é que vai ser tranquilo a vitória, mas eu acho que o Flamengo vence. Então, assim, tranquilo que eu quero dizer, não precisamos nos desesperar. O Flamengo vai vencer lá, cara. Tenho quase certeza. Se jogar assim, não tem pra ninguém. Valeu, nação. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative lá a sineta, lá sino. É nóis. Fui.